responsáveis por esse evento incrível. Vocês estão curtindo o evento? Sim. Boa, eu também estou. É um evento realmente espetacular e acho que nós todos aqui estamos aprendendo muito. E hoje em dia, o nosso grande desafio é sermos eternamente contemporâneos. Antigamente, as pessoas podiam se dar ao luxo, né, de fazer uma faculdade ou fazer uma escola técnica, ter um determinado grau de conhecimento sobre um assunto e fazer uma carreira em cima daquele conhecimento adquirido na escola técnica ou na faculdade, até se aposentar, 40 anos, 50 anos de trabalho com aquele conhecimento que tinha adquirido lá atrás. Hoje em dia, não dá. A escola técnica ou a faculdade é um início para a gente dar uma arrancada numa determinada profissão, mas nós precisamos ser eternamente contemporâneos, ou seja, precisamos estar antenados, entender que tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia o filósofo popular Lulu Santos, né? E a gente precisa acompanhar as transformações que são cada vez mais aceleradas, e essa é a primeira mensagem que eu deixo para vocês. Mas todas as pessoas que me antecederam aqui fizeram questão de dizer que a gente vive num país espetacular e um país promissor e cheio de oportunidades. E eu subscrevo, eu sou apaixonado pelo Brasil, sou entusiasta do Brasil. Darcy Ribeiro chamava o Brasil de a nova Roma. Quer dizer, aqui a gente tem um potencial gigantesco, só que a gente precisa realizar esse potencial. Não dá mais para o Brasil ser eternamente, como dizia o Stefan Zweig, escritor, o país do futuro. Esse futuro tem que ser aqui e agora. E vocês é que vão fazer o Brasil se tornar o país do presente, quer dizer, um país desenvolvido, próspero, pródigo, que trata bem os seus filhos aqui e agora, né? Pois bem, esse país é um país espetacular para duas coisas que nós estamos falando aqui: economia criativa e empreendedorismo. E a economia criativa é uma área muito pródiga em termos de empreendedorismo, e é sobre isso aqui que eu vou falar com vocês. Quem é que conhece esse quadro aí? É um dos quadros mais famosos da arte brasileira. Tarsila do Amaral fez esse quadro, né? E ela quis representar a diversidade étnica da sociedade brasileira do início do século XX, que é a diversidade de hoje. E aí ela representou a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua gente e a diversidade, não só étnica como cultural, da sua gente, né? Esse quadro, ele define o Brasil. O Brasil, ele é uma sociedade formada por indígenas, com seus hábitos, valores, símbolos, expressões e visões. Eram 5 milhões de indígenas em 1500, quando os portugueses chegaram. Depois, os europeus, né? Começando pelos portugueses e depois os espanhóis, os italianos, enfim, franceses, todos os europeus que vieram para o Brasil, né? Também com seus hábitos, valores, símbolos e expressões e visões. Foram 6 milhões de europeus que vieram para o Brasil entre 1500 e 1900. Né? Depois, os africanos. Né? Nós temos aí os 3 vetores constituintes da matriz da sociedade brasileira, né? A matriz indígena, a matriz europeia e a matriz africana. Foram 5 milhões de africanos que vieram para o Brasil, escravizados, é importante frisar isso, mas que vieram para cá trazendo também os seus hábitos, valores, símbolos, expressões e visões. Isso, 5 milhões entre 1530 até 1850. E, finalmente, a matriz
asiática, que é muito forte aqui em São Paulo, mas não só aqui, no Paraná também, né? Foram 2 milhões de asiáticos que vieram para o Brasil entre 1900 e 1970, formando esse melting pot que é a sociedade brasileira. Gente, só existe um país do mundo que tem o mesmo grau de diversidade étnica e cultural no mundo, que é os Estados Unidos. O mesmo grau que o Brasil tem. E os Estados Unidos, eles se tornaram a maior potência cultural e criativa do mundo no século XX. O Brasil tem o potencial de se tornar uma das 2 maiores potências culturais e criativas do mundo agora, no século XXI, por conta dessa diversidade étnica e cultural que nós temos. Porque o Brasil é um verdadeiro melting pot, né? Isso foi gerado aí por 500 anos de miscigenação, né? Que é étnica e cultural, e a gente tem uma sociedade muito misturada, muito potente, muito viva, e que se expressa artisticamente de uma forma muito natural, engajada nisso que o Oswald de Andrade, marido da Tarsila, chamou de antropofagia cultural, com uma claríssima vocação para a expressão artística e cultural e para o empreendedorismo. E quando a gente junta essas 2 coisas, aí o resultado é espetacular, né? Porque você transforma a criatividade e o talento em negócio, né? Você pega esses ativos intangíveis e rentabiliza eles, e monetiza eles, né? Portanto, como eu falei, a gente tem tudo para ser uma nova potência criativa e cultural, juntando economia criativa e empreendedorismo. Isso aí é o Oswald de Andrade, na visão da Tarsila de Andrade. É chave a gente entender esse conceito de antropofagia cultural, e do lado dele está o Abaporu, que é a obra mais conhecida da Tarsila do Amaral e que inspirou, foi a fonte de inspiração, foi vendo o Abaporu que o Oswald de Andrade teve essa ideia desse conceito de antropofagia cultural. Quando a gente está falando de economia criativa e de empreendedorismo, a gente pode falar, por exemplo, da Wildlife Studios. Quem é que conhece Wildlife Studios? É uma das 10 maiores empresas de mobile games do mundo, é uma empresa brasileira que surgiu aqui em São Paulo, literalmente no quarto dos fundos da casa de uma família, né, por 2 irmãos, um na época com 14 anos, outro 15 anos, eles criaram essa empresa, que hoje é uma das 10 maiores do universo de mobile games do mundo. A Wildlife foi também o 11º unicórnio brasileiro, né, uma startup que vale mais de $1 bilhão. Podemos falar do Carnaval, que é a nossa festa popular mais emblemática e que é um negócio, é um grande business, né? E que gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento para muita gente. Podemos falar da indústria audiovisual. A Tatiana falou aqui da história dela, que é uma história riquíssima e muito inspiradora, né? E a gente tem uma indústria audiovisual muito potente, muito forte, que está sempre produzindo filmes emblemáticos e que também estão gerando renda, emprego e desenvolvimento. Nós temos um setor de live entertainment, de entretenimento ao vivo, muito pujante no Brasil, com grandes festivais. Eu poderia estar falando aqui da história da rock, do Roberto Medina, que criou o Rock in Rio e o The Town e outros festivais, e tem uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. E poderíamos falar aqui também da experiência do Luiz Calainho, que até estaria aqui participando, né, do evento, acabou não conseguindo estar conosco, que tem a Aventura Entretenimento. Hoje é uma empresa que vale mais de $1 bilhão também, tem um faturamento anual de quase 300 milhões de reais, trabalhando com arte e cultura, né? Pois bem, são exemplos
da força, da pujança, do dinamismo da economia criativa brasileira, que é um campo que pode e deve se desenvolver ainda mais com investimento público, sim, com investimento privado, né? Eu, entre outras coisas, trabalho na FGV Projetos. Lá nós temos um núcleo de economia criativa. Nós desenvolvemos uma metodologia de mensuração de impacto econômico, de investimento em economia criativa, e temos feito muitos estudos que demonstram, né, o quanto o índice de alavancagem econômica do investimento em economia criativa supera e muito o mesmo índice em outras áreas. Recentemente fizemos um grande estudo sobre a Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de investimento público, mas é uma parceria público-privada em arte e cultura no país, e demonstramos que para cada R$1 que o governo brasileiro renuncia em termos de impostos, são gerados R$ 7,59 na economia brasileira, considerando os gastos com os projetos a partir dos patrocínios, mas também recursos alavancados de outras fontes e as receitas desses projetos, ou seja, os gastos do público que interage com esses projetos. E a Lei Rouanet é um mecanismo muito importante, mas que, como esse estudo demonstra, né, ela também funciona como um exemplo, né, do bem que o investimento em arte e cultura faz, porque, além de ser uma área muito pródiga para empreendedores, além de ser uma área que traz um retorno muito relevante, muito significativo para os investidores, é uma área que impacta aquilo que nós temos de mais precioso, e aí eu retomo para encerrar o que eu tinha mostrado no início, que são as pessoas que compõem a nossa sociedade, o nosso país, que os economistas chamam de capital humano. O capital humano de uma sociedade é o seu bem mais precioso, porque são as pessoas que movem as coisas adiante e que transformam as coisas, né? E as atividades que compõem esse setor que nós chamamos de economia criativa, elas também têm esse outro ganho, além do ganho financeiro, né? O ganho de qualificarem o capital humano da sociedade, as pessoas que assistem filmes, que leem livros, que vão a museus, que consomem obras de arte, enfim, que interagem com todos os produtos, serviços e experiências da economia criativa, se tornam pessoas melhores, mais aptas e mais capazes de fazer aquilo que elas se dispuserem ou se interessarem em fazer. Então, é isso, eu fico por aqui, deixando essa mensagem para vocês. A economia criativa está em franco desenvolvimento no Brasil, já é um dos 10 maiores setores da nossa economia, tanto em termos de PIB, quanto em termos de geração de postos de trabalho, e tende a crescer, não só aqui, mas no mundo. Aliás, é a atividade que nos últimos 5 anos, é o setor que nos últimos 5 anos mais cresceu no Brasil e no mundo. Portanto, é uma área muito interessante para quem quer seguir, tanto em termos profissionais, quanto também para aqueles que têm o desejo, o impulso de empreender, né? E nós podemos juntos realizar, né, aquilo que eu mencionei no início, porque as bases estão aí, as condições estão dadas para o Brasil rivalizar com os Estados Unidos em termos de economia criativa. Muito obrigado.